Estamos ainda refletindo sobre o livro de Êxodo, e o livro é realmente extraordinário. Ele vai trazer uma narrativa desde o início, falando sobre o nascimento e a forma sobrenatural como Moisés sobrevive ao extermínio de crianças que o faraó estava fazendo. E depois o texto vai falar do chamado dele, no capítulo 3, quando Deus o desafia a ir até o Egito e libertar o seu povo para cumprir uma promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que daria a terra prometida, a terra de Canaã, como possessão permanente para o povo de Deus. Então, nós estamos aqui nessa trajetória e no capítulo 20 de Êxodo, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos são entregues para que Moisés estabeleça um relacionamento através dos 10 mandamentos entre Deus e o seu povo e Deus. Moisés, como grande governador, legislador, sacerdote, ele vai fazer isso de forma extraordinária. Então, não só para conhecermos os 10 mandamentos, mas também para entendermos os desdobramentos desses 10 mandamentos, não só no Velho Testamento como no Novo, como Jesus vai realmente citá-los em Mateus 22, do 34 ao versículo 40, quando ele vai nos dizer assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estamos já meditando sobre os mandamentos já há alguns dias e eu quero que a gente possa entender a profundidade, a importância desse assunto para a vida do povo que anda com Deus. Quais são as suas implicações e de que maneira nós podemos trazer uma resposta coerente à nossa fé nessa caminhada com Deus eterno. Visto que muitos judeus rigorosos consideravam obrigatórios todos os mandamentos, uma resposta descuidada a essa pergunta poderia levar Jesus a ser acusado de negligência com a lei de Deus. Como nós ouvimos, um escriba talvez estivesse sinceramente procurando respostas. Jesus deixou claro que um correto relacionamento com Deus deve preceder a todos os outros relacionamentos. Os escribas eram peritos tanto em questões teológicas como legais. Por isso foram capazes de formular uma questão altamente polêmica com a qual pretendiam testar Jesus. Jesus respondeu encadeando os 2 mandamentos, porque o primeiro não é possível sem o segundo, assim como o segundo também não poderia subsistir sem o primeiro. Essa devoção sincera a Deus é o ponto central do Antigo Testamento e dos ensinamentos de Jesus. Um relacionamento correto com Deus é o início para todas as coisas e produz o correto relacionamento também para com as outras pessoas. É interessante que Jesus está aqui respondendo uma questão formulada por um perito da lei. Então Jesus se utiliza da alma, da essência da lei para trazer uma resposta. Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus está aqui citando o Shema, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5,
quando ele vai dizer assim, ouça, em hebraico significa Shema ou Shemá, como alguns falam. O Shemá é a declaração fundamental da fé de Israel. Jesus descreveu esses versículos como o maior dos mandamentos, um sentimento compartilhado pelo judaísmo antigo e moderno. O rabino Hillel, do século I a.C., se referiu ao Shemá como a ideia teológica central da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, chamando o restante de mero comentário. Ame o Senhor, Jesus vai dizer, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Representa o intelecto, a vontade, as emoções, a espiritualidade e o ser físico. Tudo que uma pessoa é e pode fazer para Deus. Esse mandamento é o núcleo da aliança de Deus com Israel. E aí depois ele vai mandar que essa palavra que era realmente citada, estudada, declarada, repetida durante o dia várias vezes pelas famílias judaicas, ele vai trazer toda essa dinâmica, né? Repita-as, amarre-as, escreva nos batentes e esteja atento para que realmente esse amor por Deus não fosse negligenciado em nenhum momento de forma alguma. E o segundo mandamento, Jesus vai dizer, ame o seu próximo como a si mesmo. E é interessante porque Levítico, capítulo 19, versículo 18, ele vai também falar lá na lei, capítulo 19, versículo 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nós não temos tempo para falar desse segundo mandamento, vamos fazer um outro áudio e eu deixo aqui esses desafios para que o povo de Deus não só conheça, mas aplique profundamente a palavra e as ordenanças do Senhor no nosso dia a dia. Um grande abraço da pastora Betinha e um dia para meditarmos e dedicarmos ao Senhor todo o nosso amor e coração, porque Ele merece todo louvor, adoração, respeito e obediência. Amém.